Olá, bom dia. Hoje estou a fazer umas babetezinhas temáticas e como vou colocar o bibo em toda a volta, decidi filmar para vos mostrar como é que eu faço como é que eu prego o vivo, certo? O viés é assim, aquele viés que todo mundo conhece, não é? Com estas beirinhas para dentro. Há quem coloque logo diretamente assim e consiga fazer de forma perfeita. Eu efetivamente nunca me habituei a fazer assim. Eu faço desse jeito. Eu viro para o lado do avesso a peça, neste caso é babete, e agora abro aqui estas beirinhas, como veem, tem aqui um vinco de um lado e do outro. Esta eu mantenho fechada, não preciso de abrir, e esta aqui, eu vejo aqui este vinco, coloco aqui assim certinho, alinhado pela babete, pela parte de fora, e o calcador eu coloco assim, ou seja, esta parte aqui, vou-vos exemplificar, aqui, que nós às vezes erradamente, eu no início cosia, fazia o ponto, o pesponto aqui em cima do vinco, e depois não me dava grande resultado, porque esta parte depois ao virar fica mais pequena um pouquinho que este, e eu tinha que cortar aqui um bocadinho, às vezes não cortava certinho e depois ficava menos num sítio mais no outro, então eu com o tempo fui aprendendo e adaptando a ideia e vamos sempre com a experiência aprendendo coisas novas, porque a necessidade assim obriga. E então eu, ao contrário de colocar aqui em cima deste vinco o pesponto, eu alinho o vinco pelo meio desta patinha do calcador, aqui assim, eu espero que vocês consigam perceber, e depois começo a cozer sempre com este vinco alinhado pelo meio desta patinha do calcador, deste lado daqui desta patinha, e vou cozendo devagarinho, certo? Quem tem pouca experiência tem mesmo também que fazer assim. Eu vou exemplificar como faço quando não tinha experiência e vou cozendo assim. Alinho esta parte pela babete, sempre alinhadinha por aqui, não há erro, e vou sempre cozendo por este alinhamento da patinha. E aqui atrás, como veem, o bibo, o vinco está aqui e o ponto está um pouquinho ao lado. Sempre sem puxar o bibo não se puxa para não fazer depois uma conchinha, não é? Porque depois se ficar muito apertado obriga a peça a dobrar. E então eu faço sempre assim, alinho. A técnica é sempre manter alinhado aqui esta beirinha e depois o vinco do vivo ficar aqui assim alinhada pelo meio da patinha do calcador. Fica sempre certinho, uma costura muito certinha, assim. E já vão ver quando eu virar para lá de lá, como fica e como dá jeito a própria peça, o próprio bibo vai arranjar forma de se encaixar na babete. Cheguei no fim, cortei assim, deixo sempre um bocadinho a mais, ficou assim, como veem, não é? Bem, pronto, agora eu viro assim, reparem, eu vou virando, ele mesmo já tem o jeitinho para virar, como veem, aqui está a puxar, veem que direitinho que fica só deste lado, só assim, mesmo sem costurar ainda, como ele fica bonito. Agora viro para este lado, dou um jeitinho assim com a mão, para ele assentar deste lado, e agora vamos pespontar. Eu vou pespontar a branco, não fica feio, eu costumo pespontar à cor, mas para verem, talvez para se ver melhor depois o pontinho, eu vou pespontar a branco. Então agora é assim, eu no início de quando comecei a costurar, eu habituei-me a olhar para a agulha e a fazer os pespontos, sempre a olhar para a agulha. Com o tempo resolvi deixar-me disso
e comecei a concentrar-me sempre deste lado do calcador. Então, para que fique certinho sempre, eu vou encostando esta parte da beirinha do vivo na patinha deste lado do calcador. Ela vai ali assim, encostadinha. Eu não tiro os olhos nunca desta pontinha e ignoro a agulha, não quero saber da agulha. A agulha não é problema meu. Eu vou sempre olhando para o calcador. E o calcador alinhado sempre pela beirinha do vivo. Assim. Era um jeito que eu tinha, que adquiri muito cedo, quando comecei a aprender a costura. É que depois, com o tempo, desabituei-me. Tive mesmo que me desabituar, porque embora eu tivesse muito cuidado e na altura até costurasse bem, decidi que o melhor mesmo era manter o olho certinho aqui no calcador. Porque realmente a agulha não é problema meu. A agulha é o problema da máquina, não é meu. Meu é o alinhamento e o alinhamento tem que ser feito pelo calcador. E pronto, e assim vai seguindo até terminar aqui, certo? Assim, vamos alinhar aqui assim. E tá. Olhem só como ficou perfeitinho. Agora tem que levar aqui um bocadinho de ferro, não é? Para assentar. Assim, vejam só a perfeição deste pontinho em toda a volta. Assim, direitinho, super perfeito. Vêem? Muito, muito direitinho. Facilita-nos imenso a vida. E do lado do avesso, se repararem, ele também está com uma visão de perfeição. Olhamos e gostamos imenso do que vemos. E isso facilita-nos imenso o facto de darmos aquele bocadinho no início, como eu vos expliquei na primeira volta, aquele bocadinho que nós damos de espaço entre o vinco e a parte de fora da beirinha. Facilita-nos imenso, deixa-nos esta parte bem preenchida, muito bem preenchida. Não há aqui aqueles bocadinhos que às vezes nós pomos a mão e fica assim, aquele bocadinho sem preenchimento interno, fica bastante estruturado. E foi assim que eu aprendi a pôr um bibo direitinho em qualquer peça que eu resolva fazer. Certo? Muito obrigada, espero que ajude a iniciantes ou alguém. Alguma dúvida, façam um comentário. Subscrevam o canal. Eu nunca faço vídeos muito grandes, também não tenho a pretensão de estar aqui a dizer que sou criadora de alguma coisa ou inventora de algo. Acho que para mim está tudo inventado. Às vezes é só formas de ensinar com uma outra palavra que pode sair diferente e aos olhos e aos ouvidos de quem ouve pode facilitar imenso a compreensão de uma técnica. Tá? Subscrevam o canal, façam gosto, se assim aconteceu, gostarem, e muito obrigada por estarem aqui.